Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para iniciar mais uma manhã aí de redes de computadores, te dar continuidade ao nosso assunto, nosso tema, falar de redes, vamos falar de como acontece todas as comunicações. Vocês entendem que na última aula a gente falou sobre telecomunicação. Nós falamos ali um pouco sobre satélite, nós falamos um pouco sobre a questão da telefonia, contamos tudo isso, mas aí, sempre que o assunto ia para aquele momento de falar sobre alguma comunicação, uma rede sem fio, como o caso, vocês devem lembrar ali do telégrafo sem fio que eu comentei na aula passada. Eu sempre dizia, próxima aula, e a aula é essa. A aula de hoje, nós vamos falar principalmente sobre redes sem fio ou redes móveis, a gente vai focar ali nas redes móveis e também na questão dos satélites. A gente vai entender como acontece a comunicação dos satélites, a gente vai entender um pouco mais. Na aula anterior, eu também já comecei a explanar um pouco sobre esse assunto, mas a aula de hoje eu vou aprofundar até mesmo na história dos satélites. A gente vai entender o interesse militar e nas comunicações dos satélites. Então, hoje vamos usar esse tempo para falar principalmente de toda e qualquer rede sem fio. Lembrando que nessa aula de hoje, nas redes sem fio, eu não vou adentrar na parte de protocolos. A gente vai explanar ali por cima. A gente não vai entrar mesmo e falar quais os protocolos utilizados em cada tipo de rede. Não vamos falar também nos protocolos. Existem protocolos para redes de comunicação satélite. Também não vou adentrar quanto a isso. Isso é no momento mais adiante, quando a gente estiver falando sobre a transmissão de dados. E aí eu vou sair explicando os tipos de protocolos, o que são realmente esses protocolos. Seriam códigos? Será que seria algum tipo de algoritmo de comunicação? A gente vai entender isso aí quando chegar na aula mais adiante. Por enquanto, vamos entender os conceitos de uma forma bem mais aberta, bem mais ampla, para a gente entender como estas redes ali influenciam tanto na internet como em qualquer outro tipo de telecomunicação. Pessoal, vou pedindo para vocês, você aí que está na sala de aula, você que está direto do YouTube, que faça uso da nossa ferramenta de chat. Pintou qualquer dúvida? Eu falei, vez e outra que eu falo umas palavras aqui que pode ser a primeira vez que vocês estão até escutando essa palavra. Pintou aquela palavrinha difícil, não entendeu um conceito, tem algo a adicionar? Porque é claro que eu não vou conseguir contar toda a história de satélite e falar sobre todas as redes. Então, se pintou alguma coisa aí na cidade de vocês, tem alguma curiosidade sobre isso, vai lá no chat, faça essa contribuição, mande sua pergunta, fale alguma coisa, fale sua opinião e vamos utilizar isso, tanto você aí na sala de aula, como você aí direto do YouTube. Tudo bem? Então vamos lá, vamos partir para o material de hoje, para a aula de hoje, para falar um pouco mais sobre o histórico das redes sem fio, focado ali principalmente nas redes móveis e redes de satélite, as redes focadas ali nos satélites. Nosso objetivo para essa aula é visualizar as arquiteturas e padrões mais utilizados nas redes sem fios. Por esse motivo, que eu vou focalizar ali todas elas, vou tentar visualizar todas elas, falar ali o seu uso, demonstrar ali seu uso, onde, quando elas foram criadas, a motivação para a sua criação e trazer até isso nos dias atuais, como ainda hoje são utilizadas. Vamos ter muito texto, vamos ter imagens, muitas imagens para focar ali em momentos históricos para a gente entender isso. A gente continua ainda aquela nossa vibe ainda de aula de história, contando um pouco sobre história, sobre todo o tipo de comunicação, de telecomunicação. Só recordando aqui e agora focalizando no caminho do sem fio. Telégrafo, gente, poxa, toda aula o Rildo fala sobre o telégrafo, toda aula ele vem falando sobre telégrafo e vem falando sobre telefone, toda aula, contou a história dos computadores, contou a história sobre as redes, telecomunicação e ele sempre inicia falando sobre o telégrafo, por quê? Porque esse aqui foi o ponto inicial do que a gente conhece hoje em dia, de toda essa tecnologia de comunicação, este pode-se dizer que foi o ponto inicial, a criação
do código Morse ou até mesmo do uso do telégrafo ali criado ali por Samuel Morse. Isso a gente chegou a explanar nas aulas anteriores. Outro ponto, passei bem por cima, mas vamos entender um pouco mais, é a questão do eletromagnetismo, ali estudado em média de 1864. Maxwell formula a teoria do eletromagnetismo da luz, classifica a luz como um fenômeno descrito pelos mesmos princípios que governam todos os tipos de radiação eletromagnética. As equações de Maxwell. Ele deu forma final à teoria moderna do eletromagnetismo, que une a eletricidade, o magnetismo e a ótica. E isso aqui, na aula anterior, quando eu falei para vocês sobre a fibra óptica, como ela é conduzida, a luz é conduzida, como os dados transitam internamente dentro ali de um cabo de fibra óptica, é necessário, sem dúvida nenhuma, as equações, o uso das equações de Maxwell. E aí é justamente o entendimento sobre o uso da ótica, o uso da luz, como a luz transita nesses cabos. Isso foi explicado bem detalhadamente na nossa última aula. Em 76, telefone. Graham Bell desenvolveu o aparelho capaz de converter ondas sonoras em elétricas, o microfone, e transmiti-las em outro aparelho e reproduzi-las como ondas sonoras, o alto-falante. Então foi o caso, a invenção do telefone, conseguindo fazer justamente essa conversão. Podemos dizer que foi o início da conversão da voz em eletricidade. Foi o início justamente dessa modulação, de criar sistemas modulados. A comprovação da existência das ondas de rádio foi demonstrada em 1887 por Hertz. Eu comentei na aula anterior, também falei um pouco sobre frequência. A gente vai, diante dessa nossa disciplina, por vários momentos, principalmente quando estivermos falando em qualquer comunicação sem fio, a gente vai falar sobre frequência, a gente vai falar sobre Hertz. E a comprovação criada aí, a comprovação da radiofrequência, a existência da radiofrequência, das ondas de radiofrequência, que deu ali o início para todos os tipos de comunicações que a gente utiliza hoje em dia sem fio. Todas. A gente falar sobre Bluetooth, falar sobre rede Wi-Fi, falar sobre rádio, TV, todas elas utilizam de algum modo algum tipo de frequência. Utiliza-se a radiofrequência. E é o que a gente vai falar até hoje também da radiofrequência sendo utilizada por satélites. Ele demonstrou a existência da radiação eletromagnética, criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. A gente sabe que não foi somente o trabalho de Hertz. A gente teve o caso também do Guglielmi, que criou ali justamente o aparelho que emitia transformava a onda sonora em essa frequência e conseguia emitir. Foi o caso do telégrafo sem fio. E a gente lembra também que o caso também da criação das primeiras antenas ali que conseguiam emitir e receber estas tais ondas, essas tais radiofrequência, utilizando a radiofrequência. Em 1894, Oliver Lodge foi um dos pioneiros da telegrafia sem fio e do rádio. Ele demonstrou as comunicações wireless, conseguindo uma distância de 150 metros de um encontro da Associação Britânica para o Avanço da Ciência da Universidade de Oxford. A gente pode até pensar o seguinte, mas o Hilton não falou que o telégrafo sem fio, criado ali por Guglielmi, o italiano Guglielmi, ele fez justamente essa condição de utilizar a radiofrequência? Só que o caso aqui do Oliver Lodge, ele utilizou uma frequência diferente. Ele utilizou uma frequência que conseguia transportar um lote maior de dados. Ele mesmo, quando criou isso, quando percebeu isso, ele nem chegou a perceber a grandiosidade daquele estudo. Pois a radiofrequência, ela consegue sim, isso a gente já chegou até a comentar aqui, ela consegue emitir dados, mas o wireless, a rede wireless, o modo como a rede wireless, ela consegue comportar protocolos, que é muito que a gente vai falar ainda aqui na nossa disciplina. Então, podemos dizer que ele foi o início das redes wireless. E aí, tem aqui durante o período de 1895 a 1901,
o Marconi desenvolveu um aparato para transmitir ondas de rádio a longa distância, culminando em 12 de dezembro de 1901 a primeira transmissão sem fio oceânica, transmitindo da Inglaterra para o Canadá em 1909. 1.700 pessoas são salvas de um naufrágio graças a esse aparato aqui. Isso foi até contabilizado, foi contado aqui na nossa última aula. Em 1906, Reginaldo Feddersen realizou uma transmissão em radiodifusão, transmitindo voz e música, usando a modulação em amplitude AM. E aí, a gente tem que recordar um pouco o que foi falado na aula passada. Vocês lembram que eu disse que essa tal radiofrequência, ela trabalha como ondulação? E nessa ondulação, existem as ondas mais altas e as ondas mais baixas, ou seja, é a questão da modulação da sua amplitude. Quanto maior essa amplitude, ou seja, que no caso uma modulação AM, utilizando a AM, ela tem distâncias maiores, ela consegue prover distâncias maiores, mas com isso ela perde em sua qualidade e transporta menos dados. Então, no caso, ao usar a amplitude AM para transportar dados, como no caso uma rede utilizar dados de internet, como se fosse uma rede Wi-Fi, não é possível. Por quê? Porque os dados que são transportados, eles estão muito, digamos, espaçados. E por esse motivo, a rede conseguiria transportar os dados, mas de uma forma muito lenta. Por isso que a radiodifusão, utilizando a amplitude de AM, ela não é interessante para o uso e transporte de dados com os protocolos de redes de internet. Por esse é o motivo. Mas ela consegue transportar, sim, voz e, no caso, a voz, o som, a voz e música, o som como um todo, ela consegue transportar isso. Então é por isso que a gente vê até a questão da utilização dessas rádios que até conseguem atravessam oceanos. No mesmo caso, a amplitude um pouco menor é as rádios FM, uma frequência amplitude menor, que tem uma qualidade maior. Inclusive, vocês já devem ter percebido isso no dia a dia de vocês. Talvez vocês viajando de carro, aí nessa daí vendo no rádio passando, ou até no rádio mesmo, você indo na sua casa, ouvindo o rádio, vocês já devem ter percebido que às vezes, quando você está a escutar rádio, ali mostra também alguma mensagem. Mostra não somente você está sintonizado na 95.7, mas mostra até o nome da música, vem essas informações para você. Por quê? Porque uma rádio utilizando uma frequência mais baixa, como a FM, ela tem uma qualidade maior, isso aí, o transporte de dados também ela consegue transportar mais dados, e nesse transporte de dados ela consegue entregar até justamente dados como nome da música, ou fazer até alguma publicidade. Vocês já devem ter visto isso em algum rádio demonstrado ali no visor. 1921, o Departamento de Polícia de Detroit adotou comunicação wireless em seus veículos. Em 1927, a Bell Labs, essa empresa, a Bell Labs, demonstrou a primeira transmissão multidifusão de televisão em Nova York. Vamos para o primeiro item aqui. O caso da polícia de Detroit ter em seus carros aqueles aparelhos de comunicação, utilizando a faixa que hoje em dia nós conhecemos como uma faixa de wireless. Seria o início daquele rádio amador, onde a gente vê até mesmo em filmes que os policiais ali conseguem se comunicar através desse rádio. Utilizam-se essa faixa de rede, essa frequência de rede, da radiodifusão, para fazer essa comunicação. E aí começou-se a implementar isso nos carros de polícia ali em 1921. Em 27, Bell Labs faz a demonstração da multidifusão, ou seja, foi a primeira demonstração de transmissão, que conhecemos hoje em dia como caso da televisão, a transmissão enviando não somente o som, mas enviando dados a mais, enviando imagens. Então a primeira transmissão foi ali em 27. Em 24,
telefonia móvel começou a surgir quando os primeiros telefones automotivos foram introduzidos. Em 1946, surgiram os primeiros sistemas públicos de telefonia móvel em 5 cidades americanas. Eu quero colocar 2 adendos nessa notícia aí. Primeiro, a questão da telefonia móvel em carros, porque esse aparelho, esse aparato, esse rádio, como o rádio amador que é colocado nos carros de polícia lá em Detroit, eles necessitavam de uma carga, eles necessitavam de eletricidade, alimentação. E é por esse motivo que era colocado em carros. E estes carros conseguiam esse primeiro telefone móvel, podemos dizer que seria o início da telefonia, o início dos celulares que a gente conhece hoje em dia. A tecnologia mudou bastante do que é utilizado nessa época nesses telefones móveis, pois ali se utilizava muito da questão de antena e radiofrequência. No caso, hoje em dia, a gente vai ver que é um pouquinho diferente, trabalhando com o caso de comunicação através de células. Mas eu vou chegar ainda nesse assunto para explicar como funciona a telefonia móvel hoje em dia. Ali em 46, surgiram esses primeiros sistemas públicos de telefonia, a gente pode dizer que seriam os primeiros orelhões dentro das cidades, foram construídos ali em 46. Foram introduzidos na sociedade em 46. Pouco antes disso, produzido pela Galvin Manufacturing Corporation, o rádio Motorola tornou-se o primeiro radiofone do mundo em 1930. Vocês já devem ter visto esse aparelhinho aí, que está na imagem na tela de vocês. Esse aparelhinho em filmes de guerra, quando mostra algo como um filme no Vietnã, Guerra do Vietnã, algo como uma guerra, vocês já devem ter visto soldados utilizando esse tipo de rádio. Esse rádio aí, o rádio Motorola, ele servia para justamente fazer essa comunicação. Os comunicadores de 2 vias foram adotados pela polícia e mais tarde uma versão mais avançada e compacta chamada HandTalk ganharia esse espaço, essa importância histórica por seu papel, principalmente na Segunda Guerra Mundial. O número oficial do modelo do dispositivo era o SCR-536, esse que vocês veem aí na imagem. Foi muito utilizado para a comunicação das tropas. Ele não tinha um alcance tão longo, ele não utilizava radiofrequências tão longas como radiofrequências FM e AM, mas ele conseguia fazer uma comunicação mais próxima entre as tropas. O interessante é que os primeiros, como esse daí, o primeiro rádio da Motorola, eles utilizavam uma tecnologia que a gente pode dizer que é muito próxima do que temos hoje em dia com a implementação dos protocolos de wireless. Vocês vão entender, quando a gente chegar, eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento interno mesmo, o que são protocolos e como funciona uma rede wireless, uma rede Bluetooth, vocês vão perceber qual foi a evolução dessas redes que partiram justamente desses tipos de telefones, ou seja, esse tipo de rádio amador. De repente, diversos dispositivos sem fio começaram a parecer familiares aos entusiastas de gadgets do século XXI. Eles eram portáteis, movidos a baterias e muito maneiros. No entanto, a comunicação móvel de longo alcance ainda exigia uma quantidade absurda do hardware para ser confiável. Então a gente entende o seguinte: os telefones, a comunicação, a radiofrequência, a utilização das ondas de radiofrequência para enviar dados, ela conseguiu evoluir muito, foi muito bem entendida ali, digamos, até meados da década de 40. Não é à toa que essa mesma frequência estudada, ela implementou não somente a questão do rádio, a questão da telefonia móvel e a questão da TV. Ela conseguia fazer tudo isso, e isso tudo sem estarmos falando ainda de satélites. Os satélites, vocês devem lembrar na aula passada, e eu vou recordar isso para vocês hoje, quando eu entrar no assunto sobre satélites. Vocês sabem que os primeiros satélites de comunicação partiram ali mais ou menos em 1958, foram os primeiros testes com telecomunicação em satélites. Então, até a década de 40, evoluiu-se muito esse estudo de telecomunicações utilizando a radiofrequência, mas a dificuldade era a questão do hardware. E eu posso até incrementar isso não só do hardware, mas do uso do software também, a falta de um software. Se a gente voltar para essa data aqui, vocês devem relembrar
e isso com todas as outras aulas que eu falei sobre as várias histórias sobre a computação, a construção dos computadores, a questão sobre redes, a gente sabe que na década de 40, os computadores mais evoluídos, podemos dizer que o top de linha naquela época, era sem dúvida nenhuma o ENIAC, que era um computador gigantesco, de hardware enorme, que gastava-se muita energia, esquentava demais e fazia poucos cálculos. E a parte de software dele era mínima. Então a evolução de software aí era mínima. A linguagem utilizada nessa época era praticamente a linguagem máquina. As primeiras linguagens, vocês devem recordar também em aulas anteriores, as primeiras linguagens mesmo utilizadas dentro de máquinas partiram ali na década de 60. A primeira criação de software dentro de máquina com a linguagem C, aquela que a gente viu lá na disciplina de programação, ela partiu ali mais ou menos na década de 60. Então, até essa data aí, a gente pode dizer que se utilizava-se dessa conversão de som da nossa voz para as ondas, a utilização da eletromagnetismo, a utilização da eletricidade, a gente se utilizava desse modo aí, mas sem a ajuda de software. E isso dificultava muito. A gente nem pode falar de protocolo sem existência de software. Então, em 1943, Galvin lançou o SCR-300, também conhecido como Walkie-Talkie, aí a evolução é esse que a gente conhece até hoje em dia, um dispositivo de rádio FM de 35 quilos com um alcance de 16 a 32 quilômetros. Por quê? Porque ele viajava na frequência FM. Então ele tinha essa distância maior. Ele parou de se utilizar de frequências que tinham uma ondulação menor, que é justamente a Wi-Fi, que é justamente aquela do nosso modelo anterior, esse modelo aqui, o SCR-536. E com isso ela ganhou uma maior distância, já que nesse momento a gente só queria fazer o transporte de voz, só som, não era pensado em dados, então ele era perfeito quanto a isso. Lembrando que ele utilizava a frequência FM e em 43 as várias rádios já se utilizavam também dessa frequência. Então era uma tecnologia já conhecida. E esse rádio, esse walkie-talkie, ele era transportado através de uma mochila, sempre tinha um soldado para transportar, ele era o soldado de comunicação, ele tinha ali como obrigação transportar esse equipamento para fazer a comunicação do pelotão. E ele tinha essa mochila toda, era justamente pela questão da alimentação. Esqueça a parte da antena, a parte de todo o rádio em si, era principalmente pela questão da alimentação, da energia que esse maquinário precisava para operar. Como demonstrado aí nessa fotinha, nessa imagem aí, vocês percebem que tinha uma mochila e necessitava de duas pessoas, aquele soldado que sempre carregava, e o outro para fazer a comunicação. Bora partir um pouquinho para os satélites, entender um pouquinho sobre os satélites. A aula anterior eu falei um pouco sobre os satélites de forma bem básica, que era mais para que a gente entendesse um pouco da comunicação. Já que a gente estava falando de telecomunicação, os satélites fazem parte dessa história. Mas agora vamos adentrar um pouco na história dos satélites, entender qual foi o intuito militar ou de telecomunicação no mundo ali na criação desses tais satélites. A gente pode dizer que o primeiro ali, o Sputnik 1, foi colocado em órbita pela União Soviética em 4 de outubro de 57. Ele orbitou o nosso planeta durante 3 meses. O Sputnik 1, a gente tem que falar o seguinte, a gente tem que entender que ele foi colocado no ar, foi feito testes, foi feito uso de vários sensores quanto a isso durante os 3 meses. Mas o grande intento mesmo da União Soviética nessa época era a corrida pelo o descobrimento do céu, a ida até o espaço, era essa guerra, digamos assim, fazia parte da Guerra Fria, que houve entre a União Soviética e os Estados Unidos. Sabemos isso, vocês devem saber, eu já falei aqui, e vocês que acompanham nossas aulas também de história aqui no nosso canal, essa parte já foi contada sobre a Guerra Fria, que após a Segunda Guerra Mundial,
sobrou-se esses dois grandes blocos, os Estados Unidos e a União Soviética, e ficou pairado sobre aquele medo de uma nova guerra. E tudo isso se apontou para o espaço. No primeiro, digamos assim, o primeiro gol marcado, o primeiro a marcar algum ponto ali, foi, sem dúvida nenhuma, a União Soviética, com o lançamento do Sputnik 1. Também, em 57, logo após o lançamento do Sputnik 1, a União Soviética também lançou o Sputnik 2, só que esse era justamente para fazer um teste com um passageiro, para saber como os sinais vitais de um ser vivo ficaria fora da Terra. O que ele experimentaria, se teria algo a ver com como ele reagiria à questão da radiação externa, como ele conseguiria sobreviver lá. Foi mandada ali a cadela Laika para esse evento aí. Nesse caso aí, a cadela ela transitou, ela ficou ainda uma média de 9 horas ainda no espaço, e eles fazendo diversos testes ali quanto essa cadelinha aí. Inclusive dizem que durante essa viagem, durante esse momento ali, tinha até dispositivo para alimentação dela, durante esse período aí. 58. Em 58 foi lançado o satélite SCORE, impulsionando a comunicação via rádio. O SCORE eu falei um pouco na aula passada, porque ele tinha um intento já da questão de comunicação, de comunicação. Os primeiros testes, se um satélite poderia enviar ali som, enviar mensagens, e poderia haver essa comunicação entre esses aparelhos. Se haveria alguma interrupção, haveria alguma interferência, esse satélite, esse aparato estando fora da Terra. Em 1965, vamos pular um pouquinho para buscar aqui no Brasil, 65 foi criada, aí está errado aí, criada a Empresa Brasileira de Telecomunicações, a Embratel, com o objetivo de instalar e desenvolver as comunicações no Brasil. Hoje em dia a gente vê Embratel, quando fala de Embratel, a gente vê que parece algo que não muito distante do governo, porque teve grande parte dela foi privatizada também no passar dos anos. Mas ela foi criada como uma empresa de telecomunicaçõs para fazer justamente o estudo sobre essas comunicações, a utilização, até a possível criação de um sistema de satélites aqui no Brasil. Em 81, foi inaugurado na Escandinávia o sistema de telefonia celular mais moderno. Mas voltando ali, enquanto a União Soviética enviava o Sputnik 1 e o Sputnik 2, os Estados Unidos estavam a preparar o Explorer 1, um satélite também dos Estados Unidos, que era para fazer seus próprios testes, fazendo parte dessa corrida pelo espaço. O Signal Communication by Orbital Relay, o SCORE, que foi lançado ali em 18 de dezembro de 58, o SCORE foi o primeiro satélite artificial de comunicações dos Estados Unidos. Ele orbitou durante 12 dias. Foi pouco, mas ele serviu justamente para fazer testes sobre comunicação. Ele fez teste de uso em cima das diversas frequências, diversas ondulações, diversos tipos de frequências, para saber se a comunicação era possível. A gente pode dizer que o SCORE foi o passo inicial para o que a gente entende hoje em dia, principalmente na questão da televisão via satélite. Vocês lembram na aula passada que eu cheguei a falar sobre as diversas bandas? Banda C, banda KU, banda S, banda X. Então, essas frequências foram muito testadas nesta época aí. Então, a partir daí que o estudo inicial da criação dessas bandas. O Discovery 1 foi lançado em 28 de fevereiro de 59 pelos Estados Unidos e era um satélite de reconhecimento. Então, ele serviu também como base de reconhecimento. Lembrando que na aula passada eu falei sobre a questão de posição desses satélites fora da Terra, ou seja, o geoestacionário, uma posição, uma órbita geoestacionária, uma órbita parada. Até esse momento a gente não tinha ainda essa questão sobre órbita parada. Por isso que a duração, o tempo básico que esses satélites ficavam ali, eles tinham que ficar toda vez se movimentando, acabava-se até a questão da energia, o combustível, e era por isso que eles acabavam sendo perdidos. Ficavam um pouco tempo lá no céu.
Em agosto de 60, os Estados Unidos lançou o Echo 1, um balão artificial de plástico aluminizado que apenas refletia radiações de volta para a Terra. Inclusive, eu mostrei o Echo 1, mostrei um pouco do Echo 1 sobre ele. Aqui já seria um outro satélite mostrando também da questão do uso de balão. Mas hoje em dia ainda temos muito lançamento ainda de satélites do tipo de balão, principalmente com países que não têm em si a tecnologia para lançamentos de foguetes, mas colocando em órbita também alguns satélites do tipo balão artificial. O Telstar 1 foi um satélite de comunicação lançado pela NASA no dia 10 de julho de 62. Ele foi o satélite que permitiu a primeira transmissão ao vivo de imagens de televisão entre os Estados Unidos e a Europa. Cheguei a mostrar um pouco sobre ele e comentar um pouco sobre ele. Ele serviu justamente para fazer essa ligação entre dois continentes. Aí o Telstar 1, ele media ali 1 metro, pesava uma média de 77 quilos, possuía na sua superfície células solares para gerar uma carga de energia elétrica de 14 watts e tinha 600 circuitos eletrônicos. O que a gente pode dizer de importância do Telstar 1 na questão das comunicações? Primeiro, é que ele conseguiu fazer essa ligação ele chegou a uma altura que outros não tinham chegado ainda, e ele conseguiu fazer uma comunicação entre dois continentes. Segundo, neste daqui, começou-se a pensar na questão da energia, ele próprio gerar energia, porque estes satélites, todos esses que eu mostrei até agora, sempre é aquele passo de durou 3 meses, ficou 5 dias, ficou uma semana. Este daqui já era o início da tentativa de que ele pudesse ser autossustentável, ele pudesse gerar energia para seu circuito e assim manter-se por mais tempo ali. O Syncom satélite, lançado ali em 14 de fevereiro de 63, Syncom 2, em 26 de julho do mesmo ano, a NASA lançou o Syncom 2, que substituiu o primeiro ali, o Syncom satélite Syncom 1. Syncom 3 foi lançado em 19 de agosto. Inclusive, esses três aí eu cheguei a falar, principalmente do Syncom 3, na última aula. 6 de abril de 65, a Communication Satellite Corporation, a CONSAT, colocou em órbita o seu satélite Intelsat, International Satellite Communication System. O interessante do Intelsat ou da CONSAT, que até hoje em dia essa empresa ainda trabalha justamente com isso, com lançamentos. Inclusive, o satélite, a linha de satélites Intelsat, até hoje ainda servem ao Brasil ainda. Até hoje ainda existem lançamentos, ainda existem satélites à disposição aqui das comunicações, principalmente no nosso continente. Como o satélite é colocado em órbita? Hoje em dia, todos os satélites são colocados em órbitas carregados por um foguete ou em um compartimento de uma nave espacial. Então, falar todos, como eu já disse, existem ainda alguns países que fazem as tentativas, como é o caso do Paquistão, que faz a tentativa de colocar satélites através de balões. Só que para colocar um satélite através de balão, ele não consegue chegar até uma posição geoestacionária. Para chegar naquela órbita geoestacionária é necessário ser através de foguetes, e é muito melhor, muito mais fácil contratar empresas que fazem isso, como é o caso da Tesla, que tem ali em si justamente como base dos seus produtos, colocar em órbita foguetes, colocar em órbita satélites de diversos outros países, com o seu projeto espacial. Então, hoje em dia, principalmente se for focar em cada país, é colocado em órbita principalmente com a utilização de foguetes. Categoria dos satélites. Existem 3 tipos de satélites que se encontram em 3 órbitas distintas: o LEO, o MEO e o HALO. O LEO, Low Earth Orbital, ele fica ali na altura de 500 a 1.500 km de altitude. Dentre deles existe a subclassificação ali quanto ao uso das suas frequências. O Big LEOs e o Small LEOs. Os Big LEOs eles trabalham ali com a frequência acima de 1 GHz
e o Small LEOs abaixo de 1 GHz. Inclusive, eu cheguei a falar sobre esse tipo de satélite na aula anterior, falando que eles eram utilizados principalmente no caso da banda X. MEL, o Medium Earth Orbital, 6.000 a 15.000 km de altitude, então ele consegue ser uma altura bem maior, mas como eu disse agora há pouco, essa altura, 15.000 km, ainda não é visto como uma altura vista como geoestacionária. E é através os LEOs e os MELs, eles conseguem ser satélites que possam ser lançados através de balões para chegar até uma altura orbital, uma altura que seja vista como uma órbita estacionária, aí precisa ser com foguete. Aí é no caso do EO, que é o HEO, High Earth Orbital, e ele vai a partir de 20.000 quilômetros de altura, onde se inclui no caso, as órbitas estacionárias, que é justamente os geoestacionários, as órbitas estacionárias que vão ali a partir de 36.000 quilômetros de altura. E aí, esse tipo de satélite, o satélite GEO, essa classificação GEO, é os principais satélites que a gente vê hoje em dia. Os principais satélites que servem principalmente para a questão de comunicações entre transmissão de TV, transmissão de internet também via satélite, utilizam-se esses, pois eles ficam parados, podemos dizer assim, parados nessa órbita, e eles não necessitam de reajustes de tempo a tempo, e com isso gastam muito menos energia do que outros satélites. Então, por isso, eles duram muito mais. O tempo de vida de um satélite, isso varia muito da sua tecnologia, varia de quando foi lançado, mas ele pode durar ali a média até de 15 anos ali nessa posição ali estacionária. Inclusive, temos satélites que nos atendem, que estão já com essa data, 15 anos, que eles estão lá até hoje e vão ser substituídos, acabam sendo substituídos, não necessariamente porque eles vão cair, porque acabou a eletricidade, porque acabou a energia dele, mas sim porque a tecnologia, o hardware que tem ali empregado, ele é muito antigo. Ele já não aceita toda a tecnologia que temos hoje em dia, a evolução com a questão principalmente de software, ele acaba não aceitando essas incrementações. Basta vocês pensarem o seguinte, imagine só um satélite, um aparelho que foi lançado há 15 anos atrás. Imagine agora um computador de 15 anos atrás, um celular há 15 anos atrás. Muito antigo, não é? Pois é, a mesma coisa funciona também no caso dos satélites. E é por esse motivo que eles acabam tendo essa substituição. A faixa de frequência. A comunicação de satélites é feita utilizando ondas magnéticas. Essas ondas transitam entre duas faixas principais. Eu cheguei a comentar todas as faixas, mas as faixas que eles ficam ali, eles acabam todas as outras bandas ficando, entre a banda C e a banda KU. A banda C, ela tem ali grandes distâncias, é composta por duas faixas espectrais, que vão de 3.7 a 4.2 GHz, e aí a gente já entende essa problemática aqui de 3.7 a 4.2 GHz, porque a banda C, como já explicado aqui por nós, a banda C ela não é simplesmente do satélite para a Terra e da Terra para o satélite, mas ela acontece também, é utilizada aqui embaixo, aqui de antena para antena. Então ela trabalha nesse espectro aí de 3.7 a 4.2, satélite Terra, e também Terra-satélite, em 5.9 até 6.4 GHz. E aí o principal é a questão satélite-Terra, que é 3.7 a 4.2. Por quê? A gente sabe que a faixa utilizada na frequência do 5G, ela está ali mediana de 3.5. A gente vai entender mais que não é só 3.5, existe também uma base ali, existe o caso do 5G puro, o 5G mesclado, que eu vou explicar isso ainda para vocês, a gente vai ter a nossa aula de telefonia que eu vou falar sobre cada uma da evolução dos Gs, e eu vou falar sobre o 5G, vou entrar mais nesse assunto do 5G, e a gente vai entender
qual a diferença dos diversos 5Gs que já existem e por que até demorou-se mais tempo para ele ser implementado. Foi criado ali em média de 2011, mas levou-se esse tempo todo. A gente vai entender um pouco mais sobre isso ainda. Mas aqui para nós, então, ele já trabalha na posição ali de 3.5 e causa essa interferência na banda C. Banda C, vocês sabem, já falei isso aqui, é justamente o uso da TV naquelas parabólicas, aquelas parabólicas em malha, aquelas parabólicas gigantescas, usadas principalmente dentro de fazendas, longe da cidade, porque ela tem esse alcance maior utilizando essa banda. Só que existe essa interferência, então essa é a grande problemática. Inclusive a banda C, ela fala-se muito que ela vai acabar, mas ela está sendo realocada no uso da telefonia. E existe a banda KU, cobre áreas menores e específicas, varia de 11.7 a 12.7 GHz para downlink, ou seja, satélite para a Terra, e de 14 a 14.5 GHz para uplink da Terra para o satélite. Então quer dizer que a banda KU, ela cobre uma área menor, ela é apontada ali o sinal. Aquele satélite que trabalha na banda KU, esse que temos aí, principalmente nessas TVs por satélite, Claro, Oi, Vivo, essas TVs que temos aí, que funcionam justamente nessa banda bem aí. Lembrando que essas mesmas TVs, no seu início, a gente não vai entrar na história das TVs via satélite, mas no seu início elas usavam principalmente a banda C, acabaram migrando para a banda KU, justamente por causa dessa questão delas terem uma precisão maior, de apontar ali em cima de uma cidade, apontar em pequenas áreas. E assim, com isso, os transponders trazem uma qualidade maior naqueles canais ali, naquela imagem daquele canal distribuído. Pessoal, chegou o momento do nosso intervalo e em 3 minutinhos a gente retorna.